gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje eu vou falar para vocês de um livro nacional que consegue subverter a trama dele diversas vezes enquanto você está lendo. Então foi uma grata surpresa para mim ler uma obra tão completinha e redondinha desse jeito, que me deixou realmente com vontade de ler até o fim. Então hoje a gente vai falar de O Deserto dos Desejos, do Pablo Amaral Rebelo. E é bastante interessante porque o Pablo ele já é um autor, né? Ele é um jornalista e escritor, então ele já é autor de outros livros. Ele já trabalhou, passou por grandes jornais como o Globo ou o Correio Brasiliense. Então tem essa característica de ele ter uma escrita experiente, de certo modo. É importante ressaltar que eu recebi esse livro da editora, né, da Constelação Editorial. Eles vão ser parceiros aqui do canal, fico bastante feliz, né. A Constelação Editorial, ele tem por foco, né, total, assim, pegar essas obras nacionais, né, então autores nacionais e trazer a público com uma incrível editoração, diagramação. O capista mesmo dessa edição de Deserto dos Desejos, eu achei a capa muito bonita. Tem todo um trabalho, né, no decorrer do livro, em que todos os capítulos começam com uma miniatura dessa ilustração da capa. Então tem todo um trabalho dentro do livro para te deixar bem ambientado e também para te deixar quase que naquela vibe que o autor, né, que o Pablo está tentando passar. Mas do que é o Deserto dos Desejos? Ele parte de um local bem interessante, que a gente vai acompanhar a vida de um rapaz que é bilionário. Ele é o segundo filho de um grande bilionário de sucesso, que é esse é o Anton, né? É engraçado que o nome dele é Anton Christian, e o pai dele, né, que é o dono da empresa, é o Carl Christian. E isso depois, esse jogo de palavras vai funcionar bastante pra dentro do enredo. E o Anton, ele tem tudo que ele sempre quis na vida dele, ele nunca passou por nenhuma dificuldade. Ele é o tipo playboyzinho, que é quase aquele meme do Homem de Ferro, né? Que ele é bilionário, filantropo, viajado, mulherengo e tudo mais. Desde as primeiras páginas já é estabelecido quase como se essa fosse a personalidade do Anton, em que ele tem tudo, nunca teve dificuldade com nada. Já também é estabelecido que, por ser rico, famoso e ter de tudo, ele tem todas as mulheres que ele sempre desejou também. Então, meio que já é estabelecido que ele é o estereótipo daquele filho de bilionário porra louca, que só quer saber de festas e se divertir. Quando o livro apresenta essa questão de que existe um homem no deserto que concede desejos, ele fica bastante interessado, mas ao mesmo tempo ele é bastante cético, porque ele leva uma vida bem comum, de festas, baladas, ter tudo de ponta de linha da tecnologia. Ele fica curioso, mas não tão interessado assim. Curiosamente, ele estava a caminho já do Egito, né, da região onde provavelmente haveria esse famoso homem do deserto, e por uma série de casualidades ele acaba se entregando a essa vontade de saber se aquilo é real, e também acaba ficando muito na curiosidade se vale a pena ele arriscar uma viagem para o deserto para conseguir invocar essa pessoa. O grande plot inicial, que seria de o que um homem que já tem tudo poderia querer, né, se passa muito, é quase como se o livro tivesse fases. Então a gente tem essa primeira fase de construção do Anton, em que ele está tentando decidir se ele vai pedir ou não. A gente tem uma segunda fase que é bem sobre o que ele precisa fazer para conseguir ter um desejo realizado, e tem essa terceira fase que subverte tudo, que são as consequências, né? Então nesse início a gente tem bastante foco em mostrar as inseguranças do Anton, em mostrar como ele se sente um pouco inferior com relação às expectativas do pai e da família, e também como ele é cético com relação ao mundo em que a gente vive, enquanto que nessa segunda fase, que é ele querendo ter um desejo realizado, né, e correndo atrás dos meios para pagar o que esse desejo dele custa, a gente tem uma construção muito mais de medo e ansiedade, e o Pablo consegue passar bem isso de o personagem, ele meio que se questiona se ele deseja realmente aquilo, se ele precisa realmente passar por tudo aquilo. E na última parte, que é bastante impressionante o que acontece,
que são as consequências desse desejo dele, a gente tem muito mais um Anton não querendo lidar com as consequências do pedido que ele fez, se arrependendo e tentando ir contra os desígnios do gênio, né, do Ogan, que causou tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. E aí é bastante engraçado porque tem algumas coisas que me fascinaram na leitura que, apesar de ser um trope normal de você faz um pedido, mas esse pedido ele dá uma volta, né, e acaba sendo negativo para você, ou se realizando de uma maneira que você não desejava, ele faz essa brincadeira com essa estrutura e chega num final que você fica completamente arrebatado sem saber realmente, pera, foi isso mesmo que eu li? Como é que chegou nesse ponto? Então, me surpreende bastante o modo como ele consegue subverter a trama. Então, é impressionante como ele vai de uma trama que você consegue ver mais ou menos para onde ela está indo ali, até a metade do livro, você consegue antecipar o que vai acontecer, o que está acontecendo, mas da metade para o fim, que é quando entra realmente no clímax do desejo e das consequências, foge completamente do seu controle e você é completamente pego e desprevenido. É um livro que renderia uma ótima série do Netflix, né? Eu consigo imaginar isso serializado ou mesmo como um filme, porque tem um roteiro muito bom, né? Ele é bem amarradinho. Eu gosto muito de livros que se propõem a contar uma história com poucos personagens, mas conseguindo dar uma boa pincelada sobre cada um deles. Então a gente tem essa característica de poucos personagens, uma trama com começo, meio e fim, que vai se subvertendo no passar do tempo, em que você acaba ficando surpreso com aquilo que está ocorrendo com o personagem. Óbvio que eu não vou falar aqui qual foi o desejo do Anton, mas é bastante curioso como quando você é deparado com o desejo dele, você fala, faz sentido. Ao mesmo tempo você fala, mas espera, não dá pra fazer isso? Ou por que esse pedido é tão aberto assim? E eu acho que uma grande questão é essa, né? É um pedido tão aberto que o direcionamento que é dado podia ir pra qualquer canto, que vale muito a leitura. Eu acho que é bastante interessante para quem gosta de livros que tenham ação, ou mesmo, dá pra sentir nele até mesmo essa parte de um reconto, né, dessa história de gênio da lâmpada e realização de desejos. Então vale bastante a pena. É uma leitura caprichada, é uma leitura gostosa e sinceramente eu li em 3 dias, porque é muito divertido e você é tragado por aquilo de maneira muito sincera. A Constelação Editorial ela já tem desde 2015, então desde 2015 ela vem publicando livros nacionais. Como eu falei antes, as capas dos livros eu acho genuinamente muito bonitas, parabéns pro capista. E se eles mantiverem, né, a qualidade desse primeiro livro que eu li, eu acho fenomenal. O Deserto dos Desejos, ele tem 180 páginas, essa publicação é de 2019 pela Constelação Editorial e está saindo por R$ 29,90. Então é um preço bem acessível, bem tranquilo e para uma obra que realmente é muito gostoso. Quanto mais eu penso nela, mais gostoso eu acho a experiência que eu tive dessa leitura. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários o link, né, pro livro, para vocês poderem comprar no site da própria editora. E fica aqui meu agradecimento à Constelação Editorial, porque realmente foi uma leitura muito prazerosa e parabéns pelo trabalho de modo geral, seja de revisão ou de capista, como no caso, mesmo de seleção da obra, realmente foi uma leitura muito boa. E leiam porque é sempre bom quando a gente tem um autor nacional que consegue trabalhar alguma coisa que sai um pouco daquilo que a gente espera de textos nacionais. Ele subverte bastante isso, já pegando uma trama de fantasia, misturando aí com reconto de gênio, com uma boa parte do livro é passado no Egito, por exemplo. Então tem todos esses elementos aí que saem um pouco do nosso tradicional, né? Então é sempre interessante poder ver isso sob a ótica de um autor nacional especificamente. Bom, não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados, que fica aqui do meu lado direito, e se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo para poder continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!